Bom, então, como eu estava falando, né, nessa definição surgiu o conceito de lesão pulmonar aguda. E essa lesão pulmonar aguda, ela era um estágio que antecedia, né, a síndrome do desconforto respiratório agudo, mas que hoje em dia não se tem mais essa definição, né, e em que daí a partir de 2012 aí, né, foi publicado que tudo é síndrome de desconforto respiratório agudo, e ele é classificado em SARA leve, SARA moderada e SARA grave, né? Então, a lesão pulmonar aguda, que era o que foi definido no momento anterior, era, na verdade, a SARA leve, né? Então, é relacionado a isso, tá? Mas o que que é, né, então, a SDRA? Né? Ela caracteriza-se, então, por um edema pulmonar não cardiogênico, ou seja, não tem origem cardíaca, né? E está associado, então, a infiltrados pulmonares bilaterais, que a gente consegue ver isso na radiografia, né? E isso tem diversas causas, tá? Além disso, né, clinicamente falando, o paciente ele vai ter vai, né, surgir como uma hipoxemia refratária à oxigenoterapia, né? Então, você às vezes oferta oxigênio para o paciente, mas mesmo assim, né, a PO2 lá na gasometria fica reduzida, né? Aí você tem redução da complacência pulmonar, tá? Então, muitas vezes pode ser que você escute assim, ah, fulano, o paciente está com o pulmão duro, né? Está com o pulmão enrijecido, ou seja, a gente não consegue colocar ar lá dentro, né? Ou se faz isso, a pressão vai lá no topo, né? Então, a gente acaba usando esse termo, né? O infiltrado bilateral difuso, a radiografia, que vai indicar realmente esse processo inflamatório, né, em áreas pulmonares aí, tá? O que entrou nesse consenso de Berlim, que foi em 2012, né? É que você precisa ter um nível de 5 centímetros de água de PIP, né? Então, seja em ventilação não invasiva ou ventilação invasiva, você precisa ter para estabelecer o diagnóstico, então, de SARA, tá? O que que acontece? O paciente ele vai evoluir com esses fatores aí, né? O edema, enfim, a hipoxemia, mas ele precisa estar com um nível de PIP instituído, né, para ser um critério diagnóstico, tá? Então, aqui, ó, né, adaptado do consenso lá de Berlim, tá? Então, quais são as definições, né? Aqui a gente tem, de acordo com o aspecto, né, os vários aspectos aqui, e as classificações, né, classificando de leve, moderada e grave, tá? Então, quanto a, né, a hipoxemia que a gente fala, não é observar a saturação, né, periférica de oxigênio, observar a saturação arterial de oxigênio na gasometria. A gente faz um índice de oxigenação, né? Então, a gente coleta a gasometria lá, verifica a PO2, né, e divide pela FO2 que o paciente está naquele momento, né? Se der uma relação de 201 a 300, né, bom, falando se tiver acima de 300, a gente já considera aí como normal, né? Se a gente for fazer uma gasometria agora, né, a gente vai perceber que isso é normal, né? Mas de 201 a 300, né, o paciente está com uma SARA leve, tá? Ele tem que estar em ventilação não invasiva ou ventilação invasiva, né? E ele tem que estar com uma CPAP, né? No caso, de ventilação não invasiva, ou uma PIP acima de 5 centímetros de água. Então, assim, às vezes o paciente ele já tem SARA, mas ele está lá fazendo não invasivo, tá? Muitas vezes a gente acaba, né, fazendo a ventilação não invasiva, o paciente ele acaba evoluindo, né? Então, se a gente percebe que ele está com hipoxemia na gasometria, é, percebe que ele não está fazendo volumes pulmonares, a frequência respiratória está aumentando, né? E você está lá com a VNI, com PIP instituída e tal,
mas mesmo assim ele não está evoluindo muito bem. É uma SARA leve, tá? É, a SARA moderada, né, é quando a gente faz o índice de oxigenação aqui de 101 a 200, tá? É um valor mais baixo, né? Daí, nesses casos, o paciente ele já evoluiu para ventilação invasiva, tá? E com a PIP aí acima de 5, tá? Então, é considerado uma SARA moderada, né? E na SARA grave é quando você tem um valor menor de 100 no índice de oxigenação, tá? Então, o que acontece, né? Nos pacientes com SARA moderada e SARA grave, você está ofertando bastante oxigênio para eles, você precisa levar FO2 lá, coloca 60%, 70%, tá? E na gasometria lá, vai coletar a gasometria, faz a PaO2, fica aparecendo lá 70 de PaO2, né? Então, se você pegar 70 de PaO2 e dividir pela FO2 de 70, né? 70 dividido por 70 vai dar, né, o 100, né, no caso da FO2. É uma SARA grave. Ou seja, eu estou ofertando muito oxigênio, mas esse oxigênio não está sendo suficiente para levantar, né, a minha pressão parcial de oxigênio lá no sangue, tá? Então, é considerado uma SARA grave, tá? Aí, em relação ao tempo de instalação, né, a hipoxemia e as mudanças radiológicas, elas têm que acontecer no intervalo de 7 dias após uma agressão clínica conhecida, né? Já já a gente vai ver as etiologias, mas a partir do momento que deu início, né, a determinada agressão, se dentro de 7 dias a gente observar esse índice de oxigenação baixo, se a gente observar, o paciente está em ventilação mecânica, é, e se tiver os achados radiológicos também, né, então já é critério aí para diagnosticar como SARA, tá? A origem do edema, a gente precisa descartar que o edema seja cardiogênico, né? Então, a gente tem que descartar essa possibilidade, né? Então, precisa de uma avaliação objetiva para isso, né? Ou excluir edema hidrostático, né? Se o fator de risco não estiver presente, tá? Só que grande maioria das vezes, né, o paciente está lá com uma... tem SARA, mas ele é cardiopata prévio, né? E na radiografia aí, né, essas opacidades bilaterais da radiografia, ou a tomo de tórax, né? Aí tem que excluir derrame pleural e atelectasias, tá? Então, quais seriam esses fatores predisponentes, né? Quais seriam as causas, né? Então, a gente pode, né, separar eles em causas primárias e secundárias, tá? Sendo que os primários, eles são decorrentes de lesões diretas sobre o pulmão, tá? Então, você pode ter paciente que teve uma aspiração de conteúdo gástrico, né? Broncoaspiração, paciente com infecção pulmonar difusa, né, uma pneumonia extensa aí, severa, que vai, né, necessitar de maiores cuidados, situações de quase afogamento, contusões pulmonares, né, inalação de gases tóxicos, né, e aqui é importante a gente falar bastante, né, lesão por altos volumes utilizados na ventilação mecânica. Então, pode ser que, às vezes, a gente provoque, né, o surgimento de SARA aí se a gente ficar instituindo volumes muito elevados na ventilação mecânica. Por isso que a gente precisa, né, nós, fisioterapeutas, precisamos estar sempre atentos com relação a isso, tá? E as causas secundárias, né? Que daí, no caso, ocorre a lesão pulmonar por ativação de um processo inflamatório sistêmico, tá? Então, por exemplo, paciente com choque, né? Uma sepse extensa aí, né? Não necessariamente no sistema respiratório, pode ser uma sepse cutânea, sepse abdominal, tá? Politraumas, né? Pacientes com traumatismo né, acidentados, né, e tal, eles podem desenvolver também, né, politransfusão aí, né, de pacientes que necessitam, pancreatite aguda, embolia gordurosa, né, coagulação intravascular disseminada, intoxicação por substância, circulação extracorpórea, lesão cerebral aguda.
Então, são situações secundárias que podem originar aí a síndrome do desconforto respiratório agudo, tá? Então, né, esse autor aqui, Gattinone, ele classifica, né, esse DRA como pulmonar ou extrapulmonar, né, sendo primário ou secundário, tá? E sendo que as pneumonias, né, infecções pulmonares difusas e os choques, né, as principais causas de SDRA, tá? Então, falando sobre a fisiopatologia, a gente falou que tem edema, né, e que acontece por uma agressão ali, né, no sistema respiratório, né, ou que pode provocar, né, decorrente de uma outra agressão, tá? Então, se é edema, significa que tem processo inflamatório, né? Então, né, da parte fisiopatológica aqui, a gente pode determinar o surgimento da SDRA em fases, tá? Então, nós temos a fase aguda e a fase crônica da SDRA, tá? Na fase aguda, tá? A gente tem uma subdivisãozinha aí, mas é uma coisa somente didática, tá? Ela pode acontecer mesclada, tá? Então, ela não está totalmente separada, tá? Em que ocorre, então, uma lesão inflamatória na membrana alvéolo-capilar, né? Lembra da membrana alvéolo-capilar? Eu já vou mostrar em figura para ficar mais fácil, né? Daí tem que ter a lesão inflamatória nessa membrana alvéolo-capilar. A partir desse momento, né, que são ativados todos esses mediadores celulares, mediadores humorais aí, né, e também culmina com estresse oxidativo, tá? E depois disso começam a ser ativados, né, os neutrófilos, macrófagos, né, essas outras células, inclusive células é, é, de componente fibroso, né, para justamente passar pelo processo de remodelamento aí, né, do processo inflamatório. E após uma semana, né, entra a fase fibrótica, né, em que a gente tem uma lesão pulmonar fibrótica, o paciente ele evolui com uma fibrose, né, por conta da deposição aí de colágeno e fibronectina, né, visando aí, né, visando não, mas caracterizando aí um aumento de mortalidade por conta disso. Tá? Então, aqui, olha essa figurinha bem bonitinha, né? Deixa eu só mudar aqui. Olha essa figurinha bem bonitinha aqui. Então, aqui nós temos um alvéolo normal, tá? Então, olha só, esse alvéolo bonitinho aqui, né? Aqui a gente tem bronquíolos respiratórios, né? Da via aérea aqui, e aqui já entra, né, o tecido alveolar, né? Então, a gente sabe que os alvéolos, né, eles são compostos, né, eles são estruturados com células pneumócitos do tipo 1, né? E as pneumócitos do tipo 2, eles secretam, então, surfactante, que fica aqui, ó, né? Revestindo toda essa camada aqui do alvéolo, né? E junto aqui sempre fica um macrófago alveolar, né? Ele fica sempre disposto aqui a atuar em qualquer processo de defesa aqui, tá? Aí, né, do alvéolo, a gente tem aqui o interstício, né? E do interstício, a gente tem aqui coladinho o leito capilar, né? E no capilar aqui, a gente tem, né, as hemácias passando aqui, as hemácias passando aqui, e elas vão ser responsáveis aí por fazer as trocas gasosas, né? Mas elas vão fazer as trocas gasosas a partir do momento que essa membrana alvéolo capilar aqui estiver, né, com condições de realizar isso, né? Em que vai ocorrer a troca gasosa, tá? Aí, né, se por um acaso tem uma lesão aí, esse macrófago alveolar, ele vai se ativar, né? E a primeira resposta que vai acontecer, né, que a gente tem os processo, né, da injúria, da lesão celular, né, a gente tem um aumento da permeabilidade capilar, né? Então, olha só aqui, né? O capilar, ó, ele começa a ficar com aberturas para quê? Para justamente extravasar líquido, né? Aqui para a região, né, do interstício. Então, olha só, vai até afastar aqui, né,
parede alveolar aqui do leito capilar, vai afastar. Então, olha só, já está afastando aqui. Qual que seria o efeito na troca gasosa, né? Vai diminuir, né? Então, isso a gente já tem que estar em mente, tá? Aí, o que que acontece? Acontece perda da integridade epitelial, tá? Então, ó, percebe aqui que a gente já tem uma membrana, ó, que já está ficando diferente da membrana normal aqui, ó. Células do tipo 1, ó, elas já estão ficando diferenciadas. Eu até coloco aqui membrana hialina, né? Enfim, mas voltando aqui na integridade epitelial, né? Olha o que que acontece, né? A gente tem a apoptose de pneumócitos 1, né? Então, ou seja, né, as células que revestem aqui, que fazem, né, a parede do alvéolo aqui, vão entrar em morte celular, vai ter o extravasamento alveolar aqui, acabei de ver que fiz um erro de português aqui, peço desculpas. Eu vou ter lesão também dos pneumócitos do tipo 2, né? Que daí vai acabar reduzindo a surfactante, né? E essas lesões celulares, elas podem conduzir à fibrose também, tá? E são processos contínuos, né? Não é uma coisa, né? Parou uma coisa, começou outra, né? Então, a membrana vai ficar hialina aqui, né? A gente já não vai mais ter uma camadinha de surfactante, a gente não vai ter uma parede alveolar legalzinha aqui e funcional, tá? Aí, com isso, né, vai ativar os macrófagos aqui, né? Aí, os macrófagos, eles vão ativar os neutrófilos, tá? Além disso, os macrófagos eles vão ativar uma série, né, de mediadores, né, as interleucinas, fatores de necrose tumoral, é, fator de ativação plaquetária, tá? Então, assim, são várias interleucinas que vão acabar é, ativando outros mediadores, né, que vão né, cursar aí com a resolução desse processo inflamatório, tá? Ah, então, eu falei, né, dos fatores de coagulação, né, o próprio fator de ativação plaquetária, liberação de leucotrienos, né, liberação de proteases, né, o que que são essas proteases? Protease é uma enzima que faz a quebra de células proteicas, né? Considerando que são células proteicas as que constituem o alvéolo e até mesmo o leito capilar, né? A gente pode ter uma quebra aí, né? Uma lise dessas células que fazem, né, o revestimento ou a estruturação aí do alvéolo, tá? Depois, liberação de inibidores endógenos, né? À medida que isso for se resolvendo, e a liberação do procolágeno tipo 3, tá? Que, aqui, é procolágeno, né? Tipo 3, que é o precursor da síntese de colágeno. Então, a gente vai precisar de colágeno isso aqui para poder ir para a fase crônica, que é o processo de remodelamento, tá? Então, aqui, ó, né, já na fase crônica, né? Então, nesse momento aqui, os macrófagos, eles vêm, os neutrófilos que foram ativados, né? Eles vão fagocitar os neutrófilos que foram utilizados, né? Consequentemente, ele vai morrer também, né? Ah, aí aqui vai ter, né, os fatores endógenos, eles vão começar a liberar, né, endocitoses de proteínas, né, para justamente voltar a produzir, né, os pneumócitos de tipo 1, para colocar essa camada de revestimento aqui, né? Ahn, Também as células, né, do tipo 2, os pneumócitos do tipo 2, que vão começar a produzir surfactante novamente, tá? É, e aqui a reabsorção, né, do edema, né, vai acontecer, né, e para a corrente sanguínea, conforme possível, né? Porém, em outras situações, né, a gente tem
Se for uma lesão muito extensa, né, daí a gente vai ter a deposição de colágeno, de fibrina, né, e pode ser que esse tecido ele não fique funcional, ou seja, eu não vá conseguir mais realizar a troca gasosa aqui, né? Então, é por isso que, dependendo da extensão da SARA, eu posso ter essas situações que, funcionalmente falando, não são interessantes, né? Tá? Então, mas aí como que fica a função pulmonar, né? A gente tem que, principalmente nós fisioterapeutas, a gente precisa perceber que, ora, a gente tem um processo inflamatório lá dentro do pulmão, tá? Aqui está uma figurinha bem safadinha, né? Tem um processo inflamatório no pulmão, formando um edema, tá? Vamos considerar que é na região alveolar, tá? Aqui está com cara de ser outra coisa, mas enfim. A área responsável pela respiração, né, pela troca gasosa, ela vai estar menor, tá? E a gente vai ter grande parte do pulmão cheio de edema, tá? Então, nesse sentido, vai ser mais difícil a gente colocar ar lá dentro, tá? Então, se a gente colocar um volume que normalmente a gente respira, né, como eu vou ter uma área menor a ser ventilada, porque tem várias áreas com edema, tá? Então, nesse caso, eu vou ter uma complacência reduzida, porque eu vou tentar colocar uma determinada quantidade de ar, mas que já tem uma pressão a mais lá dentro, que não vai deixar eu expandir esse pulmão de uma forma adequada, tá? Então, redução da complacência pulmonar, né? Então, isso para nós é disfunção restritiva, né? Disfunção respiratória restritiva. Tá? Além disso, eu vou ter uma queda na capacidade residual funcional, tá? E isso é atribuído tanto por conta desse edema que surgiu, quanto pela falta de surfactante, né? Que como a gente vai ter uma queda na produção de surfactante por causa da destruição dos pneumócitos tipo 2, a gente vai acabar gerando aí queda na capacidade residual funcional, tá? Então, o edema e exudato alveolar vão exacerbar as forças de tensão superficial, né? É, quem diminuía isso era justamente a surfactante, então vai ter aumento da retração elástica, tá? Redução volumétrica do alvéolo edemaciado, né? Então, por conta dessa exudação que está ali depois do processo inflamatório, tá? Eu vou ter diminuição da relação VQ, né? Eu vou ter diminuição da relação ventilação-perfusão, né? Então, o que que vai acontecer? Se o meu alvéolo ele não está conseguindo ser ventilado, né? Ali nas figuras anteriores, né, a gente mostrou ali que o leito capilar está passando, né? Como houve um processo inflamatório, então teve a migração desses fatores inflamatórios do leito capilar para para dentro do alvéolo, tá? Mas teoricamente o leito vascular ali ele está operante, né? Então ele está sendo perfundido, está passando circulação sanguínea ali, né? Porém, como o meu alvéolo está edemaciado, está com exudato ali, não está conseguindo ser ventilado adequadamente, vai ter um desequilíbrio da minha relação VQ, um desequilíbrio da relação ventilação-perfusão. Eu vou ter uma área pouco ventilada, né, com uma perfusão dentro da normalidade, tá? Então, eu vou ter essa diminuição da relação ventilação-perfusão, tá? E com isso, né, obviamente que a gente vai cursar com uma hipoxemia profunda, né? Eu não vou conseguir dar, manter os meus níveis de oxigênio adequados no sangue. E aí, né, um desavisado, o que que vai acontecer? Ele vai elevar a fração inspirada de oxigênio na ventilação mecânica, e a gente tem que lembrar que o oxigênio em altas concentrações ele é tóxico, tá? E dentro desse processo inflamatório todo, se eu tenho um estresse oxidativo ali, porque eu estou ofertando muito oxigênio, eu posso ter liberação de espécies reativas de oxigênio. E isso pode
causa mais dano, tá? Então, só adiantando aí a conclusão da aula aqui, tá? Bom, então qual que é o tratamento disso, né? Talvez pode soar estranho, mas o suporte farmacológico aqui, ele não é o principal, né? Então, o paciente ele evolui com SARA, o que a gente precisa dar suporte é suporte ventilatório e suporte hemodinâmico, tá? Prevenir choque, né? E manejar muito bem aí a ventilação do paciente, tá? Vários resultados inconclusivos aí su- é, surgem em relação aos corticoides, óxido nítrico, enfim, ainda tem bastante coisa para surgir, tá? Mas em relação a fármacos, né, o que é importante é que a gente precisa ter o paciente totalmente bloqueado para que a ventilação nessas primeiras 48 horas seja controlada, né, para a gente assumir a ventilação para o paciente, né? Porque se por um acaso esse paciente estiver mal sedado e ele tiver um quadro de SARA, ele pode entrar com esforço, isso pode provocar mais lesão, que até a gente falou na aula anterior, né? Por isso que a gente acaba utilizando bloqueio neuromuscular, né? Com medicamentos aí, né? À base de cisatracúrio, rocurônio, né? Para estabilizar esse primeiro quadro aí, que é a fase mais aguda aí da SARA, tá? Nesse sentido, né, a ventilação mecânica, ela visa aí fazer a correção das trocas gasosas, né, é, e a estratégia protetora, né, ela evita ou diminui a ocorrência da lesão pulmonar induzida pela ventilação, tá? Minimizando a hiperdistensão e o colapso pulmonar cíclico. Então, a gente tem que assumir uma estratégia aqui protetora, tá? Que é o nosso carro-chefe, tá? E, né, dos últimos tempos para cá, né, surgiu aí as manobras, né? Enfim, não é de hoje, mas manobras de recrutamento alveolar, né? Ela ela induz um aumento aí da pressão transpulmonar, né? Para reabrir alvéolos que não estão ventilados ou pobremente ventilados, tá? Para tentar melhorar aí a complacência pulmonar, tá? Enfim, a gente vai falar sobre esses fatores aqui, né? Então, ó, na estratégia protetora, né, a gente tem, até interessante a gente falar isso, né, que um dos precursores, né, da estratégia protetora foi um estudo liderado pelo Amato, né, Marcelo Amato. Ele é um intensivista muito famoso aqui, né, no Brasil, tá? E em 98 eles fizeram um estudo aí, né, mostrando que se a gente mantiver volumes mais baixos, né, volumes correntes mais baixos, a gente está assumindo uma proteção a nível pulmonar para os pacientes, tá? Em 2015, né, aí em outro estudo aí, eles identificaram que a driving pressure é a variável que mais se associa à sobrevida dos pacientes, né? Mas o que que é a driving pressure, né? Eu até comentei na aula passada, né? Naquele gráficozinho, devia ter colocado aqui o gráfico, né? É, e é um valor que a gente tem, né? Se a gente dividir o volume corrente inspirado pela complacência estática, né? Então, eu tenho um parâmetro aí de volume e um parâmetro de pressão, tá? Mas, né, se a gente for fazer as alterações nas fórmulas e tal, a gente vai perceber que se a gente pegar a pressão de platô e diminuir da PIP, a gente vai ter a, esse valor, né, do driving pressure, tá? A pressão de platô a gente afere como? A gente dá uma pausa inspiratória do ventilador, né? Então, quando o paciente está inspirando, faz a pausa, né? Aquela quantidade de ar que entrou, né? Seja no modo PCV ou no modo VCV,
Ele subiu, né? Aí, com a pausa, esse valor ele vai cair e vai, né, fazer um padrão, que é justamente no momento que ele vai homogeneizar, né, todas as áreas para tentar distender as áreas pulmonares de uma forma mais igual, né? Então, essa é a pressão de distensão que a gente tem, tá? Se a gente pegar essa platô de meia pipa, a gente vai ter esse driving pressure, tá? E valores abaixo de 15 são os valores que mais se associam à sobrevida e desfechos mais favoráveis, tá? Então, aqui, né, volumes pulmonares e platô mais reduzidos, né, geram um aumento da sobrevida aí, tá? Essa complacência aqui, tá? A gente está relacionando ela com o pulmão aerado remanescente, com o pulmão funcional, tá? Uma coisa que é importante a gente pensar é que, na verdade, a gente não quer exclusivamente, né, pegar aqueles alvéolos cheios de edema e botar ar lá dentro para deixar ele aberto e favorecer. Não. O que a gente quer é pegar as áreas que estão ventiladas, né, ainda, e tentar fazer bom uso delas, tá? Por isso que a complacência fica muito reduzida, tá? Por causa dessas áreas que estão comprometidas, tá? Bom, daí nas primeiras 48 a 72 horas, como a gente vai ter, né, o bloqueador neuromuscular, né, e a gente precisa assumir a ventilação para o paciente nesse momento, então a gente vai usar os modos ventilatórios controlados, né, seja a pressão, seja o volume, que a gente viu na aula passada, né. O modo controlado a volume, né, o VCV, ele é um modo disparado a tempo, ciclado a volume, né, a gente tem que estabelecer o fluxo, né, de entrega desse volume corrente para o paciente, tá? Tem uma pressão de pico, né? E essa pressão de pico ela vai se relacionar com o volume corrente e o fluxo inspiratório, tá? E no modo PCV, o modo disparado a tempo também, né? E ciclado a tempo inspiratório, né? Assistido por pressão, tá? Nesse caso, a gente pré-determina, então, a pressão, a gente pré-determina o tempo inspiratório, e nesse tempo inspiratório vai ser o tempo em que o ventilador vai entregar, né, ar até atingir a determinada pressão que a gente é, estabeleceu para o paciente, tá? Ah, nesse caso aqui, daí o volume corrente vai variar conforme a impedância do sistema respiratório, né, conforme o esforço do paciente, né, e também vai ser determinado também pelo tempo inspiratório e pela pressão que você estabeleceu, tá? Então, assim, diversos estudos surgiram aí, né? Inclusive, esse autor aqui, esses autores fizeram uma meta-análise, comparando, né, qual modo ventilatório utilizar na fase aguda da SARA, e eles observaram que não tem diferença, tá? Em relação a desfechos clínicos e fisiológicos, tá? Vai depender da experiência da equipe, tá? Então, assim, falando de mim, tá? Quando eu fiz a minha especialização, isso lá em 2006, a gente ventilava muito, né, a volume, tá? Então, era o que a gente mais fazia por lá. E diferente de, por exemplo, centros em São Paulo que ventilam muito a pressão, tá? Então, na minha época lá era muito a volume, tá? Quando eu vim para cá, para o hospital municipal ali, eu percebi que o pessoal usava mais a pressão, né? Daí veio a Covid e tal, né? Com a Covid também a gente teve alguns aprendizados, então a gente começou a voltar a usar a VCV também, tá? Mas na SARA, né? Como a gente precisa ter controle de volume, volumes mais baixos, principalmente na lesão aguda aqui, né?
É interessante a gente manter volumes mais reduzidos, tá? E daí por isso fica mais fácil se a gente ajustar em VCV. Estou falando uma opinião minha, tá? Mas se a experiência da equipe é usar PCV enfim, né, a monitorização contínua, né, observando volumes mais reduzidos lá e tal, não tem problema, tá? Vai depender realmente da experiência da equipe. Tá? Aí tem outros modos, né, ventilatórios aí, né, a ventilação de alta frequência, o APRV, né, eu não vou comentar aqui porque ainda carecem de estudos e também não é o foco aqui, tá? Aí a gente vai falar agora sobre cada variável aí, né? Então, como que a gente vai ajustar o volume corrente? A gente vai ajustar o volume corrente é, de forma a ser baixos volumes, tá? Por quê? A gente tem menos alvéolos ventilados. Os alvéolos que se restaram, se a gente colocar volumes elevados ali, a gente vai ter lesão cíclica inspiratória final. Se a gente ficar lesionando ali no finalzinho da inspiração o tempo inteiro, né, para o alvéolo ficar aberto, eu posso gerar um volutrauma e isso é uma lesão pulmonar induzida pela ventilação, tá? É, por isso que, né, naquele próprio estudo dos brasileiros, que a gente utiliza, né, baixos volumes pulmonares, tá? Aí aqui, ó, né, é, o volume ele é corrigido pelo peso predito, tá? Então, assim, quando a gente tem um obeso de 1,85 m, tá? É, ele vai ter o tamanho do pulmão dele é o mesmo tamanho que o tamanho de alguém com a mesma altura e sem obesidade, tá? Então, o pulmão é do mesmo tamanho, né? Então, o pulmão ele não vai ser de acordo com o peso corporal, tá? É com o peso predito, né? Por isso que você já deve ter visto, inclusive, né, que a gente faz a altura, a gente mede a una, né, do paciente lá para a gente predizer a altura dele e a partir da altura a gente faz o cálculo do peso predito, né? Na aula passada eu não coloquei a fórmula, mas aqui está a fórmula, né? A fórmula para homens e a fórmula para mulheres, tá? A partir do momento que a gente calcula o peso predito, aí a gente vai multiplicar por 6, né? Que vai dar o valor aí de 6 ml por quilo no peso predito, tá? Isso para saras consideradas leves, tá? E saras moderadas e graves, aí a gente usa de 3 a 6 ml por quilo de peso predito, tá? Então, a gente tem que sempre controlar o volume desses pacientes, tá? Daí a FO2, que é a fração inspirada de oxigênio, né? A gente tem que lembrar sempre, né, que o oxigênio ele é considerado um medicamento, né, que a toxicidade do oxigênio, como eu falei antes, né, pode liberar espécies reativas de oxigênio e pode aumentar também a área de atelectasia por absorção. Porque como eu estou ofertando, por exemplo, né, FO2 a 100%, eu não vou ter nitrogênio ali, né? E se eu não vou ter nitrogênio, o corpo entende aí que eu não vai precisar manter aquele alvéolo aberto, então ele vai fechar, né? Porque está muito fácil, né? Entra todo o oxigênio lá e ele já faz a troca gasosa, tá? Então, a gente sempre tem que utilizar a menor FO2, tá? Para promover uma saturação aí acima de 92%, tá? Então, assim, o paciente está com 91%, 90%, né? Lógico, existe caso a caso, tá? Mas a gente acaba sempre utilizando 92 como um parâmetro aí, tá? Tá. Daí a melhora da oxigenação também vai se dar com o uso da PIP, tá? A PIP,
como ela, né, mantém aí o aumento da capacidade residual funcional, ela vai acabar gerando também uma melhora na oxigenação, mas já já eu vou falar sobre ela. Então, a pressão platô, né, que é aquela pressão que a gente utiliza para verificar, né, o driving pressure. Ele se refere, né, à pressão de distensão do parênquima pulmonar e se a gente tem valores aí até 30 centímetros de água, aí a gente tem valores que a gente consegue trabalhar, tá? E se a gente diminuir pela PIP, né? Aí a gente tem o valor da driving pressure. Então a gente precisa sempre manter platô abaixo de 30, driving pressure no máximo em 15, tá? Daí, nos pacientes com SARA moderada ou grave, né, a gente pode tolerar uma pressão de platô um pouco maior, né, porque às vezes essa PIP vai estar mais elevada, tá? Porém, a driving pressure, né, a pressão de extensão que é a driving pressure, ela vai ter que estar abaixo de 15 centímetros de água, tá? Então, esse parâmetro aí que a gente sempre fica monitorizando, tá? E a frequência respiratória, né? Aí, o que que vai acontecer, tá? A gente ventila o paciente a volumes mais baixos, tá? Só que se a gente ventila a volumes mais baixos, esse paciente ele pode ter uma acidose respiratória depois, porque ele vai acabar, não vai ter eliminação de CO2 suficiente, tá? Então, por isso que nesses casos, nos casos dos pacientes com SARA, né, a gente já inicia com uma frequência respiratória maior, tá? Justamente para não comprometer tanto o volume minuto, tá? Porque quando a gente pensa em uma acidose respiratória e tal, a gente não é só questão de aumentar a frequência respiratória, a gente quer aumentar o volume minuto, né? Que é aquela quantidade de ar que foi mobilizada, né, no pulmão durante um minuto, tá? E se a gente aumentar a frequência respiratória a volumes baixos, a gente consegue manter o volume minuto aí de uma forma a conseguir manter os níveis de PCO2 adequados, tá? Sem causar aí autoclipe, obviamente, né? Que daí a gente tem que mexer no tempo inspiratório também, tá? Se for o caso. Mas é importante a gente ressaltar aqui que a gente também, né, em casos de SARA mais graves, aí, a gente consegue tolerar uma hipercapnia, tá? Então, muitas vezes a gente consegue tolerar aí uma PCO2 acima de 45, né? Ah, a PCO2 está em 50, tá com uma acidosezinha aí, né, 7,25 de pH, a gente pode tolerar, tá? É, porque o intuito aqui não é a gente tratar a gasometria, a gente precisa tratar o paciente, né? E o paciente, ele está num processo inflamatório ali a nível pulmonar, né? Então, a gente precisa esperar passar esse momento, né? Então, dá para a gente tolerar em alguns níveis de PCO2 mais elevado, tá? Visando aí uma hipercapnia permissiva, tá? E a PIP, né? PIP é a nossa companheira guerreira aqui, né? Então, qual que é o intuito da PIP, né? A PIP, ela aumenta a capacidade residual funcional, tá? E ela vai evitar o colapso alveolar e o colapso das vias aéreas, tá? Além disso, ela vai diminuir a resistência das vias aéreas, porque como vai estar com uma capacidade residual funcional mais elevada, digamos assim, né? O alvéolo vai estar aberto, tá? Ele vai ter uma diminuição da resistência e isso vai facilitar a troca gasosa, né? Aumentando a área disponível para as trocas gasosas e melhorando a complacência aí do sistema respiratório, tá? A PIP também vai tornar o pulmão mais homogêneo no sentido de manter mais unidades alveolares,
abertas, né? Sem colapso, né? Então, por isso que ela acaba interferindo, né, positivamente na oxigenação, tá? Porém, né, a gente até falou, né, na aula anterior que a PIP, né, em determinados valores, ela pode ter repercussões hemodinâmicas, tá? Mas na SARA, né, a gente percebe que o aumento da PIP, né, ela está relacionada a uma melhor sobrevida, né, uma maior taxa de sobrevida, né? E existem diversas estratégias para a gente titular a PIP, né? Não é simplesmente chegar lá, o paciente está com SARA, eu vou colocar a PIP maior lá. Não é bem assim. Existem estratégias em que a gente vai titular essa PIP, né? Em determinar qual que é a PIP ideal, tá? Uma das estratégias, tá? É, desse estudo aqui, ARDS-NET. ARDS é Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo em inglês, tá? Nesse estudo aqui, ó, eles fizeram uma tabelinha que a gente chama de PIP Table, tá? Em que a gente observa aqui, né, de acordo com a oxigenação, de acordo com a saturação de oxigênio do paciente, né, qual PIP que a gente deveria utilizar para determinada FO2, tá? Então, por exemplo, o paciente está com uma FO2 de 100% lá, saturando 92, tá? Bom, se ele está saturando 92 com 100%, isso significa que se eu abaixar a FO2 aqui, né, e subir a PIP, por exemplo, está com uma FO2 de 100% e uma PIP de 8, tá? Então, ó, a PIP de 8 aqui, né, ó, está com um PIP de 8 e uma FO2 de 100%, tá? Se eu tô com uma PIP de 8, eu tenho como aumentar a PIP e eu tenho como diminuir a FO2, né, verificando a oxigenação do paciente. Então, eu posso subir essa PIP de 8 para 12, né, e quando eu subir para 12, eu posso tentar reduzir aí de 100 para 70 o, a FO2, tá? De 100 para 70. Então, eu tenho uma diminuição aqui da minha FO2, né? Que é o que a gente precisa fazer, né? Como eu até falei anteriormente, né? E a gente consegue aumentar a PIP, né? Desde que, obviamente, a gente não tenha repercussões hemodinâmicas, tá? A gente tem que observar se o paciente se não fez um choque, né? Se está com oscilação aí na pressão arterial, então a gente precisa observar isso, tá? Isso no caso de uma SARA leve, tá? Aí, no caso de SARA moderada a grave, tá? Existem esses dois estudos, tá? Que mostram, né, os níveis de PIP relacionados a FO2, tá? Então, ó, né, aqui nesse estudo do Alveoli aqui, ele considera uma PIP máxima de 14, tá? E nesse estudo Loves aqui, ele considera uma PIP máxima de 22 a 24, tá? Assim, é só atitude de conhecimento, é uma das formas de se titular a PIP, tá? É, porém, assim, a gente não utiliza lá no hospital, tá? Porque o que que a gente faz? A gente acaba fazendo a titulação da PIP, tá? Então, eu trouxe essa figurinha aqui, mas na verdade essa figura aqui, na verdade, é relacionada à manobra de recrutamento alveolar. Eu não achei uma figurinha que fosse tão bonitinha assim para te mostrar, tá? Mas o que que a gente faz, tá? Na titulação de PIP. Eu até nem coloquei aqui por escrito, porque eu vou falar, acho melhor eu falar, tá? Então tá, o paciente está na fase aguda da SARA, tá? SARA moderada a grave, aí vamos pôr, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Ó, o paciente, ele pode estar tanto em VCV quanto em PCV, tá? Na literatura, a gente observa uma preferência em ajustar o modo PCV para fazer essa manobra, tá? A titulação da PIP.
mas eu faço em VCV também, tá? Eu ajusto lá o paciente 6 ml por quilo, tá? É, daí, primeiramente, o que que eu faço, tá? Eu deixo o paciente com uma PIP de 10 por 1 minuto, depois eu aumento a PIP para 15, tá? Deixo 1 minuto, e depois eu aumento para 20 e deixo mais 1 minuto, tá? Nesse período que a gente está em elevação de PIP, a gente precisa observar sempre se o valor da driving pressure está no máximo em 15, ali no platô menos a PIP. Então, a gente sempre vai aferindo a depilação de platô e vai observando aí a driving pressure, tá? Depois que ele ficou em 20, tá? Aí você vai diminuir a PIP para 18, tá? Deixa 1 minuto, aí terminou 1 minuto, você vai aferir a complacência estática e a driving pressure, tá? Aí você vai anotar, né, a complacência estática e a driving pressure do paciente, tá? Aí você vai abaixar para 16, vai esperar 1 minuto, aí você faz o cálculo de novo, né? Pega, coleta, né, a complacência estática, coleta a o driving pressure, tá? Depois de 16, diminui para 14, tá? Faz a mesma coisa. Depois diminui para 12, né? Afere de novo lá, complacência estática e a driving pressure. E quando a PIP está em 10, também, tá? Agora, se o paciente, pode fazer a 8, a 6, não tem problema, tá? Aí nessa tabelinha que você fez, os valores de complacência e driving pressure, você vai encontrar o valor de PIP que teve a melhor complacência e a menor driving pressure, tá? Então, você vai observar esses dois e vai ver, por exemplo, na PIP de 12 foi a PIP que eu tive a melhor complacência e o menor driving pressure, tá? Então eu vou deixar em 12. Beleza. Então essa é a PIP que eu vou deixar que vai manter a minha mecânica ventilatória, ok, dentro de uma estratégia protetora, tá? Aí, eu deixo em 12. Daí depois, eu posso fazer uma manobra novamente, tá? Eu escolhi, determinou que a PIP realmente é a PIP em 12 que vai ter que ficar. Então, eu deixo a PIP em 10, deixo por 1 minuto, coloco a PIP em 15, deixo por 1 minuto, coloco a PIP em 20, deixo por 1 minuto novamente. Aí, por fim, eu coloco a PIP que eu titulei, certo? Então, eu titulei a PIP e a PIP é de 12, tá? Então, essa é uma forma da gente titular a PIP, tá? Só que, ó, perceba, né? Que a gente fez uma manobra em que a gente levou a PIP até 20, né? E na aula passada eu comentei com você que a PIP acima de 12, ela já tem repercussões hemodinâmicas. Então, pode ser, eu tenho que avaliar isso muito bem, tá? Eu tenho que, né, ter um feeling aí legal para fazer essa manobra, se o paciente está hemodinamicamente estável, se ele está com uso de droga vasoativa, né? Se por um acaso, durante a manobra, eu perceber que o paciente chocou, eu interrompo a manobra, tá? É, então, é uma manobra que realmente a gente tem que ter bastante cuidado de fazer, tá? E se você não tem segurança em fazer, você não faz, tá? Mas ela é assim que a gente faz, tá? Depois disso, né, depois que a gente determinou a PIP, tá? Então, o paciente está com uma PIP que a gente titulou, está com um volume corrente de 6 ml quilo, que é o que a gente, né, pré-determina. Daí eu vou olhar para FO2, né? Então, se o paciente está numa PIP de 12 ali, que é a PIP que é a PIP que determinou uma melhor mecânica ventilatória naquele momento, então, eu vou ajustar a FO2 de acordo com aquilo que eu preciso, né? Que é o quê? 92%. Então, se no final dessa manobra eu ajustei a PIP de 12 lá, e o paciente está saturando 92, com uma FO2 de 60%, perfeito, deixo lá 60%, tá? Se por um acaso fez a manobra e com uma PIP maior eu consegui
melhorar a saturação, daí eu tenho como reduzir a FO2, tá? Então, esse que é o bacana aqui de você mexer, de você trabalhar com a PIP, tá? Bom, é isso, tá? Então, percebam, então, e assim, perceba que eu estou falando aqui de titulação de PIP, mas aqui é um método decremental, tá? Que a gente usa PIP mais alto e vai descendo até achar o melhor valor de PIP, tá? Hoje em dia nem tanto, mas teve uma época em que não se admitia PIPs tão elevadas assim, sabe? O povo tinha muito medo de deixar PIP alto, tá? Mas ainda bem que, né, hoje em dia, pelo menos ali no hospital, né, a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente consegue trabalhar com PIPs mais elevadas, e isso é bem bacana, tá? Às vezes pode causar estranheza. Se algum dia você for trabalhar em hospital, é, e encontrar resistência da equipe, que às vezes é uma equipe mais antiga e tal, então isso pode acontecer, tá? Bom, além da titulação de PIP, né, que daí a gente determina a PIP, daí a gente consegue trabalhar com a FO2, tentar reduzir ela, né, um volume corrente adequado, daí de 6 ml por quilo, né? Aí surgiu também as manobras de recrutamento alveolar, né? Então, o que que é o recrutamento alveolar, né? Recrutamento alveolar é tentar aumentar a pressão transpulmonar, né, de uma forma breve e controlada, em que a gente vai ter o intuito de abrir essas unidades pulmonares que foram colapsadas, né? Ah, então, são manobras que a gente realiza, existem diversas, assim, são vários os protocolos, tá? Então, olha aqui, por exemplo, aqui é até eu usei esse gráfico para te explicar sobre a titulação de PIP, tá? Mas ela é uma manobra de recrutamento alveolar, porque eu elevei a PIP a 20, né? E mantive por um período, tá? Então, tanto é que aqui, né, os tempos são diferentes, né? E até ele mexe aqui com modo controlado a volume, depois a pressão, primeiro a pressão, depois a volume. Então, é um protocolo, né, por esse grupo aqui, né, internacional de ventilação mecânica, inclusive que o Ângelo Roncalli, ele faz parte, né, que é um dos nomes agora, né, de ventilação mecânica no país, aqui no Brasil. E eles usam é um dos protocolos, tá? Mas eles melhoram a mecânica pulmonar. Só que antigamente aplicava-se PIP de 30, de 35, de 40, tá? Então eram manobras em que a gente tinha compressões muito elevadas, tá? Porém, essas manobras elas estão associadas a uma maior mortalidade, tá? Então, por isso que, assim, aqui, pelo menos, né, na minha prática clínica, a gente acaba utilizando essas manobras com PIPs em que a gente consegue trabalhar e até 20, né? Daí a gente acaba ficando mais tranquilo, né? Que a gente e tem a eficácia aí, tá? Mas existem vários protocolos. Outra coisa, estudos sobre manobras de recrutamento alveolar ainda também são inconclusivos. O que a gente sabe é que essas manobras com pressões mais elevadas, elas são associadas a maior mortalidade, tá? Porém, o recrutamento alveolar, apesar de ele ter melhorar a complacência, melhorar a mecânica ventilatória, abrir essas unidades colapsadas, ela não repercute em melhores desfechos, como a mortalidade, tempo de UTI, tempo de ventilação mecânica, tá? Então, assim, o efeito ali pode ser momentâneo, né? Mas também deve ser utilizado com certa cautela, tá? E aqui o TGI, né? O TGI, eu estou falando aqui porque estava lá no teu esqueminha, tá? É, que é insuflação de gás traqueal, tá?
Aí eu peguei até essa revisão sistemática aqui, feita por um grupo de fisioterapeutas brasileiro, esse grupo, né? Falando sobre a TGI, tá? A TGI é uma insuflação de gás fresco, né? Que no caso é o oxigênio, através das vias aéreas, tá? Para aumentar a eficiência da ventilação alveolar, tá? Então, o que que acontece? Se eu tô lá ventilando, né? Inspiro e expiro, né? Na ventilação mecânica lá, o paciente está sendo ventilado. Na inspiração, na expiração. O paciente, ele ventilou, foi mandado o ar para ele, e na hora de soltar esse ar ele estava com uma concentração de gás carbônico aumentada, certo? Certo, né? Afinal de contas, ocorreu a troca gasosa, tá? A gente tem que levar em consideração que o paciente inspirou e na hora dele expirar, a gente tem presença de ar em todo o ramo respiratório, inclusive na via aérea, que seria o espaço morto, né? Ainda mais que a gente está na ventilação mecânica que tem instituição de PIP, né? Tem espaço morto ali, tem ar ali na região. E esse ar ele vai estar com o gás carbônico aumentado, né? Então, por mais que você coloque uma FO2 de 100%, né? Na hora de você expirar, você vai estar expirando uma quantidade maior de gás carbônico, tá? Então, o TGI surgiu no intuito de você ofertar um fluxo de oxigênio lá a nível pulmonar, né? Para quê? Para que nesse espaço morto, na expiração, a gente não tenha tanta concentração de gás carbônico assim, tá? Então, isso acaba surgindo para minimizar também ajustes ventilatórios, tá? Então, o objetivo é de minimizar estresse pulmonar, melhorar trocas gasosas, né? Reduzir volume corrente, né? Que nessa área é o que a gente quer também, tá? Teoricamente, melhora índice de volume minuto, tá? É, enfim, propicia uma recuperação mais rápida e eficácia no tratamento, tá? Isso aqui é em teoria, tá? Na prática, o que a gente vê é que não é tão bom assim, tá? Nessa revisão sistemática mesmo, eles colocaram assim que existem diversos protocolos, né, e que todos eles são inconclusivos, tá? Até para as questões de desfechos, né? Mortalidade, tempo de UTI, tempo de ventilação mecânica, tempo de hospitalização, tá? Então, é muito heterogêneo, tá? E também não é muito utilizado, tá? Aqui no hospital, por exemplo, a gente não utiliza, a gente não faz, tá? Eu fiz uma vez quando paciente, coitado, a gente não tinha mais o que fazer, assim, sabe? A gente olhava para o paciente e já não sabia mais o que que eu poderia fazer para tentar melhorar aquela situação, tá? Então, aqui só uma figurinha para você ver, né? Como que funcionaria, né? Então, a gente pega, né, lá na régua no leito do paciente mesmo, né? A gente pega o prolongamentozinho de oxigênio, conecta uma sondinha, né? E faz uma adaptaçãozinha aqui para introduzir uma sondinha, ó, que vai chegar até 1 centímetro da carina da traqueia, tá? Lá embaixo, daí a gente vai ajustar esse fluxo de 1 a 5 litros por minuto, tá? É, então, para que ocorra justamente isso, para que na hora que o paciente expire, que aquele espaço morto fique com uma concentração de CO2 menor, tá? Teoricamente, é para lavar esse espaço morto aí e promover uma maior eliminação de CO2, tá? Enfim, o conceito é esse, tá? Mas ele ainda é reservado, né, para utilizar na sala, tá? E por fim, a posição prona, que com a Covid aí, né, todo mundo ficou mais familiar com esse conceito, né, de pronar o paciente, né, e que consiste, né,
mudar a posição do paciente em posição prona para que ele fique de cabeça para baixo, né? Por determinados períodos, né? Mas por que que a ventilação, a posição prona veio, né, para melhorar aí desfechos, né? Porque é o seguinte, né? Por exemplo, na posição ortostática, a ventilação e a perfusão pulmonares, elas vão ser dependentes da gravidade, tá? Então, por exemplo, se eu estou na posição ortostática, a maior concentração de sangue que vai estar passando no meu pulmão ali, né, no leito capilar, ela vai ficar mais em bases pulmonares. Por quê? Porque o sangue pesa, né? E ele vai sofrer a ação da gravidade, tá? Agora, se eu estou deitado de barriga para cima, né, a ventilação, ela vai acontecer, né, na região dorsal, né? O sangue vai pesar e vai para baixo, certo? Ah, E no decúbito lateral também, se eu tiver com o lado esquerdo apoiado, né, com o meu pulmão esquerdo apoiado na cama, no caso, né, essa área ela vai estar mais perfundida, por quê? Porque o sangue vai sofrer a ação da gravidade, tá? Porém, existe uma distribuição desigual de tamanho dos alvéolos, né? Os alvéolos, eles têm vários tamanhos, né? É, E o leito capilar, ele também tem uma distribuição que também não é totalmente uniforme, tá? Então, por exemplo, em ápices e em terços médios, aqui os nossos alvéolos, eles são maiores, tá? E o leito capilar, ele vai estar em volta, mas como na ação da gravidade, o sangue vai estar mais presente nas bases pulmonares, essa região ela vai estar muito ventilada e pouco perfundida, tá? Por quê? Porque eu vou ter uma grande quantidade de ar aqui dentro. Além disso, né, tem uma quantidade de ar que não vai estar em contato com a membrana, o alvéolo capilar, né? E eu também não vou ter todo o sangue passando aí se eu estiver na posição ortostática, tá? Então, existe essa distribuição desigual, tá? E o intuito da posição prona é justamente a gente inverter essas áreas dependentes da gravidade, tá? Então, na área dorsal, é uma área em que a gente tem alvéolos que são menores e que tem um leito capilar satisfatório. Então, se a gente inverter, né, o ar ele vai acabar indo para essa região dorsal, o pouco ar que entra ali já vai fazer troca gasosa com essa região que teoricamente está mais perfundida, né? E isso vai acabar gerando uma melhora aí na, é, na oxigenação, tá? Na saturação periférica e melhora até na complacência pulmonar. Aí eu tenho aqui, né, uma figurinha só para mostrar para você, ó, que o paciente está em posição de decúbito dorsal, tá? Aqui, né, o paciente está de barriga para cima, né? A pressão abdominal aqui na região anterior, né, é de zero, ó, mas na região que está em contato com a superfície, né, uma pressão de 20, tá? E a pressão pleural, ó, ela é -6 aqui, e ela é -1 na superfície. Se eu estou de barriga para baixo, tá? Essa região que estava submetendo uma pressão de zero, ela vai estar uma pressão de 20, tá? Então, o que que vai acontecer além disso, né? Aqui, ó, eu estou na posição prona e na posição supina, tá? Aqui eu estou na posição de decúbito dorsal, tá? Meu coração fica em cima, tá? E aqui, né, a coluna está em contato com a superfície, tá? O coração também faz peso, ele também vai pesar em cima dos pulmões, tá? E se ele vai pesar, ele vai fazer peso, isso também vai comprometer na expansibilidade, tá? Se eu virar o paciente de barriga para baixo, se eu deixar ele em posição prona, olha como é que fica, né? Eu vou ter menos áreas que vão estar sendo comprimidas pelo coração,
Então, eu vou ter um ganho aqui de áreas potencialmente mais ventiladas, né? E, consequentemente, vai acabar melhorando a, a oxigenação também, tá? Então, o princípio fisiológico da posição prona é esse, tá? A gente percebe melhora substancial, né, em pacientes que são pronados, né? Com a COVID, né, surgiram vários protocolos de posição prona. Então, hoje em dia, é muito mais fácil cogitar pronar um paciente, porque antigamente, né, a gente sabia de todos esses fatores benéficos, mas a gente enfrentava muito resistência da equipe, a equipe não queria pronar, tinha medo, não sabia como fazer, né? E hoje em dia é muito mais fácil, tá? Ainda tem resistência, mas é muito mais fácil, tá? É, Existem protocolos de posição prona que duram de 16 a 24 horas, tá? Nesses protocolos, os pacientes eles ficam na posição prona por esses períodos, mas a gente acaba alternando, né, a posição de nadador, né, em que o paciente fica virado com a cabeça para elevação do membro superior, né, e a cada 2 horas é feita a troca, né? Então, a cada 2 horas é feita a troca aqui, tá? Mas o paciente fica em posição prona para melhorar a oxigenação, tá? E só para a gente concluir, né, o prognóstico funcional, né, desses pacientes que evoluem para o SARA, né, eles perdem em torno de 18% do peso corporal basal, e isso repercute em enfraquecimento, fadiga muscular, limitações físicas e funcionais, né, desnutrição, tá? E esses pacientes são pacientes muito crônicos, tá? É, Olha aqui, ó, mais da metade dos pacientes não retorna às suas atividades normais e ainda apresentam déficit funcional, tá? Então, olha só, é um problema crônico isso, né? Que a gente acaba verificando, né, muito, né, nesses pacientes que recebem alta da UTI e que acabam voltando aí para atendimento fisioterapêutico ambulatorial, tá? Então, por isso que a gente precisa realmente estabelecer uma ventilação protetora para que ele fique o menos limitado funcionalmente possível, certo? Bom, é isso, tá? Se você tiver alguma dúvida, se ficou alguma coisa que não ficou muito clara, me dá um grito, que daí a gente vai alinhando aí, tá bom? Até mais.